A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os irmãos que já estão conectados para o culto dessa noite, o culto de oração e doutrina. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Vamos iniciar com a palavra de oração e eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome por tua bondade, a tua misericórdia, que concede-nos o despertar de mais um dia, que concede-nos a oportunidade de participar de mais um momento de adoração, de louvor ao teu nome. Pai, pedimos a tua bênção sobre toda a programação deste culto, pedimos encarecidamente que o Senhor estenda as suas mãos graciosas sobre nós, sobre a vida daqueles que estão, ó Deus, aqui e aqueles que estão conectados, ó Pai, assistindo nesse momento, aqueles que posteriormente também vão acessar esse culto, que o Senhor abençoe-os, que o Senhor fortaleça os que estão fracos na fé, os que estão desmotivados. Pedimos em favor dos que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão nos seus lares doentes. Pai, leva cura, leva saúde para a vida dessas pessoas. Pedimos para o nosso país, pedimos pela economia desse país, pedimos pelos governantes, pedimos pela paz no nosso Brasil, pedimos pelas nações, suplicamos pelos pastores, pelos missionários, por todo o teu povo que está espalhado, Senhor, na terra, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e ajude o teu povo, Pai, dando força e graça para atravessar esse momento tão terrível que temos enfrentado. Pedimos para aqueles que estão sem renda, para aqueles que estão famintos, para aqueles que estão desabrigados, para aqueles que estão vivendo, ó Pai, ó Deus, o drama da violência moral, sexual, ó Pai. Pedimos que o Senhor tenha piedade das crianças do nosso país, daqueles que estão vivendo nas drogas, na prostituição, daqueles que estão vivendo, Senhor, na contramão da Tua vontade. Pedimos misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, eu quero convidar você para juntos adorar o Senhor com o hino da harpa cristã. Abra a sua harpa e vamos cantar o hino de número 186 da harpa cristã. O hino da harpa cristã 186, adoremos ao nosso Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura, para seguir com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, meu amado irmão,
esteja seguindo firme no Senhor, sabendo que os seus esforços, seu empenho não é vão, tem uma recompensa no Senhor. Jesus está voltando e só mais um pouquinho que você possa estar firme. Em breve o que há de vir virá e não tardará, como diz as Sagradas Escrituras. Vamos louvar ainda com o hino de número 175 da harpa cristã. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unido, pois sois remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estás lavado e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar ainda um louvor, um corinho. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Você, na sua casa, possa me acompanhar, abrindo seus lábios, prestando esse momento de adoração àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ouvemos ao nosso Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor com outro louvor, que você possa me acompanhar também nesse louvor, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor,
e irmos para a mensagem bíblica dessa noite, eu quero convidar você, vamos cantar Ele é exaltado para sempre, Ele é exaltado, digno de louvor ao nosso Deus. Pensemos, irmãos, como será maravilhoso nos céus, toda a igreja reunida louvando ao Senhor. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Louvado seja Deus. Amado irmão, amada irmã, vamos nesse momento para a exposição bíblica dessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero convidar, na verdade, que você abra a Bíblia e me acompanhe, deixe a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar essa leitura que se encontra no livro, na carta, na verdade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22 ao versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 22 ao versículo 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23: Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, queremos Te pedir misericórdia, compaixão. Nesse momento estaremos diante da exposição bíblica, pedindo encarecidamente que o Teu Espírito Santo ilumine a mente, ó Pai, de cada um de nós, de mim, pregador, da Tua igreja que está em casa para receber a Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela palavra que Tu inspiraste, preservaste, guardaste até chegar a nós. Mais uma vez te dizemos, Senhor, que nós não podemos compreender e nenhuma vida pode ser transmitida se não vier de Ti, do Teu Espírito. Pai, use essa palavra, que o Teu Espírito Santo use a minha vida, use meu coração como ministro do Senhor, que ela seja ministrada com unção, com autoridade, poder, para alcançar aqueles que tanto carecem de vida, de esperança e de alento. Glória agradecida em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o trecho que nós acabamos de ler, ele é um recorte da narrativa que fala do nascimento da igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia, ela é uma igreja que tem características muito importantes de ensino para nossas vidas. Foi uma igreja missionária, foi uma igreja generosa, foi uma igreja desprendida, foi uma igreja que esteve colaborando, foi uma igreja que esteve crescendo e uma igreja em que tinha um desejo muito grande em conhecer mais o Senhor. Nós percebemos isso na narrativa do texto de Atos que fala sobre essa igreja. Como essa igreja ela colaborou para a expansão do Evangelho. Dos versículos 19 ao versículo 21, fala-nos que após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, favorecendo com que os irmãos pudessem ser dispersos. Essa perseguição fez com que os irmãos pudessem ir para cidades mais longes e favoreceu também para que os gentios pudessem ser alcançados pela mensagem, pela proclamação do Evangelho de Cristo. O Evangelho se espalhou a várias cidades e chegou também a essa cidade chamada Antioquia. Antioquia, uma antiga cidade da Grécia, uma cidade populosa, uma cidade em que não poucas pessoas aceitaram a Cristo quando ouviram o Evangelho. A notícia da conversão de pessoas naquela cidade, do número crescente de pessoas que se converteram naquela cidade, no versículo 22, diz que chegou até ao ouvido da igreja, aos ouvidos da igreja em Jerusalém, aonde estavam ali os apóstolos. Os apóstolos então enviam Barnabé para uma missão. Barnabé tinha a missão de encorajar aqueles irmãos, de ensinar aqueles irmãos e fortalecê-los no caminho do Senhor. Barnabé, ele é mencionado no capítulo 4 do livro de Atos. Lucas vai descrevê-lo como alguém que nasceu de pais judeus, da tribo de Levi, e que era natural da cidade de Chipre, a cidade da Grécia também antiga. Diz que Barnabé possuía terras e que Barnabé vendeu essas terras e trouxe a igreja em Jerusalém para suprimento dos necessitados e também para o avanço da obra missionária naqueles dias. Lucas vai descrever no capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 24, que Barnabé era um homem bom. Essa é a descrição, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. No capítulo 13, o versículo 1, Lucas também vai descrever que Barnabé estava entre os mestres e profetas da igreja em Antioquia. Em Antioquia havia homens que se destacavam e entre eles Barnabé como professor daquela igreja. Barnabé então segue a missão recebida pela igreja de Jerusalém. O versículo 23 diz que ele exortou aqueles irmãos a permanecerem no Senhor com um propósito no coração. O ensino de Barnabé àquela igreja fez com que aquela igreja se fortalecesse e avançasse cada vez mais no crescimento. Houve conversões
diante desse momento em que Barnabé esteve com aquela igreja. Consciente então da grandeza de sua missão, de sua responsabilidade em preparar aqueles irmãos, Barnabé então, guiado pelo Espírito de Deus, vai até a cidade de Tarso, uma cidade que ficava a mais ou menos 250 quilômetros da cidade de Antioquia, na busca de Saulo. Então ele encontra Saulo e traz Saulo para ser ali um cooperador dele naquele trabalho. Junto, a dupla Barnabé e Saulo, eles empreendem uma notável ali obra, uma obra de discipulado. Eles preparam, educam espiritualmente aqueles irmãos, mas não só transmitem para eles o conhecimento. Aqueles homens transmitem também a transformação de vida que eles receberam do Senhor. Eles foram tão eficazes no discipulado, a ponto de que pela primeira vez, crentes gentios são considerados, são conhecidos como discípulos. E eu quero falar essa noite sobre o discipulado eficaz, com base no texto que nós acabamos de ler. O exemplo, querido, de Barnabé e de Saulo reforça para nós a importância do ensino bíblico na igreja. A palavra de Deus é o que fundamenta a nossa fé. Isso nós temos ouvido por várias oportunidades. Mas quando olhamos para esse texto, nós percebemos aqui na prática o que a palavra de Deus pode produzir na vida de uma igreja. Pedro vai dizer que devemos desejar ardentemente o leite como recém-nascido, para que possamos crescer, para que possamos avançar, progredir. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro vai fechar também a carta dizendo que aqueles irmãos deveriam crescer. A oração dele é que vocês cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prerrogativa de Deus para cada um de nós é que nós venhamos crescer, para que nós venhamos avançar espiritualmente. Mas não podemos avançar espiritualmente senão pela palavra, através da palavra do nosso Deus. Nós recordamos daquilo que o Salmo capítulo 1 fala, que aquele que leva a sério as Sagradas Escrituras, que medita nela de dia e noite, que tem sua atenção à palavra, que guarda no seu coração, esse é alguém que está no processo de crescimento, e ele é comparado a uma árvore frondosa que está junto a ribeiros e que é uma árvore florescente, uma árvore que floresce, uma árvore que cresce, que avança. Então, o exemplo de Barnabé e de Paulo, no que diz respeito ao ensino das Sagradas Escrituras, ao ensino com a vida, faz com que nós venhamos também pensar sobre a nossa responsabilidade. A igreja precisa prezar pelo ensino das Sagradas Escrituras e da ação do Espírito Santo, tanto na vida dos pregadores, como na vida também daqueles que ouvem a palavra de Deus, como gerador de transformação e mudança. Já temos ouvido secularmente que a educação ela gera mudança, transformação. E eu digo que o ensino bíblico muito mais vai gerar transformação na vida das pessoas. O ensino que procede da palavra de Deus mediante a ação do Espírito é poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E pelo ouvir essa palavra, as pessoas têm a oportunidade de crer no Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 10. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer que não se envergonhava do Evangelho. E por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 19 a 20, Cristo envia os seus discípulos para uma grande missão. E a missão que Jesus ensinou aos seus discípulos
a missão que Jesus enviou aos seus discípulos era para que eles ensinassem tudo o que eles receberam do seu mestre, tudo que eles receberam de Jesus. Eles deveriam ensinar com fidelidade, não diminuindo nem tampouco acrescentando nada àquilo que Jesus ensinou. O texto diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Barnabé e Paulo, durante a sua conversão, foram instruídos, foram preparados espiritualmente por aqueles que foram seus discipuladores, por aqueles que foram seus guias espirituais. Eles compreendiam que a igreja não poderia ser fortalecida, ela não poderia avançar, aqueles crentes não poderiam avançar espiritualmente, senão pela palavra de Deus. A palavra de Deus haveria de gerar um crescimento sadio e vigoroso naquela igreja. Então, eles empreendem em um ano uma missão, um trabalho de ensino árduo àquela igreja. Imaginemos, um ano eles se dedicaram, suaram a camisa para levar a palavra de Deus. Mediante a ação do Espírito Santo, o coração deles ardiam e fez com que o coração daqueles que estavam ouvindo e aqueles que estavam lhe assistindo pudesse também arder. Então, eles estavam ministrando vida àquelas pessoas. E eu costumo dizer que discipulado é muito mais do que transmissão de conhecimento. Nós não podemos pensar no discipulado meramente com a classe de escola bíblica dominical. Nós não podemos pensar meramente discipulado a partir do que eu estou fazendo com você, meramente transmitindo um conhecimento. Mas discipulado é muito mais do que isso. E isso é o que eu costumo dizer. Discipulado é muito mais do que transmissão de conhecimento. Discipulado é a transmissão da vida que nós recebemos de Cristo para a vida de outras pessoas. E aí, queridos, é muito importante pensarmos sobre isso. A vida que nós recebemos sendo transmitida para a vida de outras pessoas, a fim de que essas pessoas pareçam cada vez mais com o Mestre, pareçam com Jesus. Quando olhamos para o trabalho de Paulo e o trabalho de Barnabé, nós percebemos que o investimento deles não fora para fazer com que aqueles irmãos viessem ser parecidos com eles. Eles não estavam buscando ganhar aqueles homens para si, mas estavam cada dia buscando ganhar esses homens, aqueles convertidos, para Cristo. Se eles estivessem buscando ganhar esses homens apenas para si, eles estavam sendo inescrupulosos, eles estariam sendo egoístas, mas eles estavam empreendendo um trabalho com o objetivo de ganhá-los cada vez mais para Cristo. E assim procederam de tal modo, meus irmãos, que aqueles que agora avistavam os seus discípulos já não viam Paulo, não viam Barnabé nessas pessoas, mas quem eles viam? Viam Cristo, viam uma réplica de Cristo, a ponto de que pela primeira vez os crentes gentios são conhecidos como cristãos, como seguidores de Cristo. A semelhança de Paulo e de Barnabé, a semelhança dos discípulos, lá em Mateus capítulo 28, eu e você, a igreja do Senhor, nós somos chamados para fazer discípulos. E a premissa, queridos, é que não podemos fazer discípulos se antes não formos discípulos de Cristo. É necessário que primeiro sejamos discípulos fiéis de Cristo para que possamos fazer discípulos para Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que possui um compromisso com Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que é guiado por Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que todos os dias está se enchendo cada vez mais de Cristo, que está vivendo cada vez mais a vida que Cristo lhe ensinou e que a cada momento está parecendo com Cristo. Somente assim ele pode ser eficaz na tarefa que ele tem a executar. Durante um ano, todos aqueles novos crentes foram preparados por aquela dupla. Aquela dupla não fez uma outra coisa senão transmitir com fidelidade a vida que receberam do Senhor.
eles não transmitiam apenas com palavras, mas transmitiam também como um exemplo pessoal daquilo que eles receberam de Cristo aos seus discípulos. Como discipuladores, eles estavam transmitindo aquilo que eles receberam dos seus anteriores, dos seus discipuladores. Quanto a isso, meus irmãos, nós percebemos e nós recordamos o quanto Paulo fala com humildade, e quanto ele mostra essa convicção. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é um dos textos, o texto da Santa Ceia que nós utilizamos. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. É certo que Paulo não foi discípulo direto de Jesus. Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, mas Paulo, depois de sua conversão, foi instruído pelos discípulos de Jesus, e ele foi instruído acerca do que ele está falando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo repete essa ideia, dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ser discipulador é viver e transmitir tão bem o exemplo de Cristo para que outros possam imitar. Ser discipulador é viver e transmitir tão bem, queridos, o exemplo de Cristo na vida para que outras pessoas possam imitar. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores e sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, queridos, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Agora, em Filipenses, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Em 1 Timóteo, Paulo exorta a Timóteo, Timóteo, já um discípulo de Paulo. Paulo vai exortá-lo dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser discipulador é viver e transmitir tão bem um exemplo de vida que outras pessoas possam imitar, as pessoas possam enxergar e possam seguir o exemplo. Tito também, Paulo exorta Tito lá no capítulo 2, versículo 7 ao 8, para que Tito fosse também um padrão, fosse um modelo para a sua igreja. Ele diz: em tudo dar por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal de dizer de nós. Paulo chama aos seus ouvintes a imitá-lo, porque ele estava imitando a Cristo. Paulo agora ensina os seus discípulos a viverem tão bem o Evangelho, a viverem tão bem a vida de Cristo, de modo que outros que estão avistando possam ser inspirados a seguir. Queridos, ser discipulador também é sempre ensinar e encorajar os discípulos a fazerem o mesmo que Cristo nos ensinou. Ser discipulador é sempre ensinar e encorajar os discípulos, as pessoas que nós ganhamos para Cristo, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, a fazerem o mesmo que Cristo ensinou. Precisamos ter cuidado com qualquer inovação, precisamos ter cuidado com tudo aquilo que vai além ou que está aquém daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus nos ensinou a viver tudo o que Ele nos ensinou. Jesus nos encoraja a viver tudo o que Ele nos ensinou e nos ensina a ensinar tudo isso a outros que estejam ao nosso redor. Filipenses capítulo 4, versículo 9, Paulo, encorajando aquela igreja, diz assim:
o que também aprendesse e recebesse e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo exortando a Timóteo diz: e o que de mim ouvisse de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar outros. Portanto, meus irmãos, o que estamos vendo aqui essa noite é a trajetória de dois homens que receberam uma missão e que cumpriram com suavidade e com a dependência do Espírito uma obra tão gloriosa. Nós não fomos chamados a outra coisa senão a falar da palavra de Deus. Paulo encontra Timóteo em outro momento e diz: prega a palavra, quer tempo fora de tempo, prega a palavra. Nós precisamos permanecer naquilo que nós temos aprendido. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: como vocês receberam a Cristo, permaneçam nele, cada dia enraizados, edificados, fortalecidos e crescendo nele. Nós precisamos, irmãos, viver isso na prática pessoal, e nós precisamos também transmitir a outras pessoas aquilo que nós temos recebido, no que diz respeito a palavras e ações. Em sua trajetória, meu amado irmão, há uma pergunta agora no encerro desse momento de reflexão. Em sua trajetória, você tem ganhado pessoas para Cristo? Se você tem ganhado pessoas para Cristo, a pergunta seguinte é: como as pessoas conhecem essas pessoas que você ganhou para Cristo? Percebamos, irmãos, Barnabé recebeu uma missão e Barnabé cumpriu com tanta eficácia, com tanta excelência essa missão, a ponto de que aqueles que foram instruídos por ele passaram a ser conhecidos como discípulos, seguidores de Cristo. Essa noite, queridos, o convite para mim e para você é para que nós venhamos nos aproximar cada vez mais do Mestre, é para que nós venhamos nos comprometer cada vez mais com o seu ensino, para que nós venhamos viver sobre a contínua dependência do seu Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos eficazes na mão do Senhor. O convite também essa noite é para que nós possamos transmitir com vida e com palavras tudo aquilo que nós temos aprendido do nosso Senhor. Que nós venhamos nos esforçar a estar envolvidos nessa tarefa até que o Senhor venha. Não podemos ser eficazes na nossa tarefa, no nosso discipulado, se nós não estamos sendo discípulos autênticos de Cristo. Precisamos estar comprometidos em viver aquilo que Cristo tem ensinado em sua palavra. Somente assim, irmãos, seremos eficazes no nosso viver e eficazes também em fazer novos discípulos para Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma ótima noite. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te exaltar pela reflexão bíblica dessa noite, pela mensagem que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos chamar a atenção sobre o compromisso e a tarefa que temos de sermos, Senhor, discípulos autênticos, de sermos homens e mulheres que não só fala da Tua palavra, mas que vive a Tua palavra, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, homens e mulheres que inspirem a outros a Te acompanhar, a seguirem o Senhor. Eu Te agradeço, Pai, pela noite que o Senhor concedeu, pela mensagem da Tua palavra. Estende Tuas mãos sobre a vida do Teu povo, aonde esteja, e dá-lhes uma noite de paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Eu quero recordar você que nós estamos vivendo aí um período de oração e jejum. Se você ainda não está inserido, se você não está envolvido com isso nesse momento, meu convite é todas as segundas-feiras, todas as quartas e sexta-feira, se você puder, se Deus tocar no seu coração, de meia-noite até meio-dia, um período de jejum. Estamos orando pela vida espiritual dos nossos irmãos, pela vida dos irmãos que estão desanimados, encorajados, pela vida da liderança da Igreja Batista dos Guararapes, e por esse momento da pandemia, para que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e estratégia
no cuidado com a igreja do Senhor. Eu conto com suas orações, conto com sua contribuição, sua participação, em nome de Jesus. Uma ótima noite para você, em nome de Jesus.